Olá, tudo bem? Nesta aula nós iremos dar continuidade ao estudo das funções, com um olhar mais detalhado para funções com características específicas. A função hoje a ser estudada é a função injetora. Como é que é? Vamos relembrar o que é uma função, qual é a característica dessa função injetora. Então, hoje a gente vai trabalhar para te auxiliar a tirar essas dúvidas muito importantes aí. É um tema recorrente em vestibulares, Enem, daí para frente, né? Então, bora facilitar? Vem comigo! Muito bem, pessoal. O que é uma função? Como eu falei antes, ela associa elementos de um conjunto A com um conjunto B, um domínio com uma imagem, um domínio com um contradomínio. E aí, como eu falei, nós podemos ter três tipos de função, principalmente a injetora, a sobrejetora e a bijetora. Nesta aula, a gente vai trabalhar a função injetora. Mas antes disso, não esquece de dar uma curtida, compartilhar o nosso vídeo para ajudar no crescimento do canal. Vamos lá então? Acompanhe comigo. A definição de uma função injetora, ela também pode ser chamada de injetiva. Essa função, ela define que quando você atribui valores x1 ou x2 para a função, só pode haver a igualdade de resultado dessa função se o x1 e o x2 forem exatamente iguais. Quer dizer, tem um único jeito de o domínio dar a mesma imagem, se tiver o mesmo valor pro domínio, ou seja, para cada domínio uma imagem. Valores diferentes de x significam valores diferentes para a função fx. Tranquilo? Vamos esclarecer melhor isso aí? Olha só, é essa a ideia, ó. Para cada elemento, imagine que aqui você tem o teu domínio e aqui o contradomínio, que é a imagem. Então, para cada elemento do domínio, você tem uma única imagem. Essa é a ideia da função injetora. Maravilha? Vamos lá, então. Eu vou trazer um exemplo aqui para esclarecer isso para você. Olha só, eu estou definindo uma função fx igual a 2x mais 1. Então imagine que primeiro eu peguei no lugar do x, está aqui, ó, e atribuí o valor 1. Se você jogar aqui no lugar do x o 1, você vai ter 2 vezes 1 que dá 2, soma 1 dá 3. Por isso que o f1 deu 3. E se você atribuir aqui o valor para x igual a 2, você vai fazer o produto, 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Ou seja, o f2 daria 5. Então estão percebendo, ó, para valores distintos de x, valores distintos como resultado da função. Aquilo que a gente falou no início. Para ser injetora, o único jeito da função ser igual é se você atribuir o mesmo x. X de valores diferentes significam funções de valores diferentes como resultado. Ok? Aqui eu detalho isso. Ó. Se você pegasse aqui em cima, no lugar do x substituísse x1, você ia ficar com essa expressão aqui, ó. E se aqui em cima, no lugar do x, você substituísse x2, você iria ficar com essa expressão aqui. Perceberam? Se você fosse trabalhar essa igualdade aqui, você teria o seguinte, ó. 2x1 mais 1 igual a 2x2 mais 1. Entenda que eu estou levantando a hipótese que a função fosse igual, por isso dessa igualdade. Olha só, gente, eu posso simplificar o 1, vai ficar 2x1 igual a 2x2. Eu posso simplificar o 2, ou seja, se as funções são iguais, é porque o valor do x é o mesmo, é o único jeito da função ter o mesmo resultado final. Conceito de função injetora. E se você observar aqui no gráfico, você vai perceber que o comportamento dela é exatamente isso. Você tem uma reta onde o valor da imagem nunca se repete do fx. Então, por exemplo, aqui, ó, no exemplo que eu coloquei, quando o x é 1, o x está aqui no nosso eixo horizontal. Então, imagine o x igual a 1. O teu fx vai dar aqui, ó, vai dar 3. Se você juntar aqui, você vai ver que é mais ou menos esse ponto aqui. E só tem esse ponto, você não vai ter esse ponto se repetindo no gráfico, percebeu? Aqui, ó, quando o fx, quando o x é 2, perdão, o x é 2, aqui, ó, x é 2, o fx vai dar 5, aqui, ó. Se você juntar aqui, você vai ter o ponto mais ou menos aqui. Ou seja, não se repete o ponto. Não tem como o ponto aparecer duas vezes numa linha horizontal. Se eu traçasse uma linha horizontal aqui, ó, ela ia tocar
só nesse ponto. Aqui, só nesse ponto. Ela não se repete. Estão percebendo? Está aí o conceito de função injetora. Muito bem. Agora eu trago um exemplo para vocês, um contra-exemplo, que é exatamente quando ela não é injetora. Olha o que está acontecendo aqui. Ó. Eu te dei uma função igual a x ao quadrado. Se eu substituir o x por 2, ficaria 2 ao quadrado, que dá 4. E se eu substituir o x por menos 2, ia ficar menos 2 ao quadrado, que também dá 4. Então veja que aqui eu tenho uma situação que mesmo o valor do x sendo diferente, o valor da função acabou dando igual. Isso contraria a ideia da função injetora. Estão percebendo? Então, aqui aconteceu de que quando x1 é diferente de x2, mesmo assim a função deu o mesmo resultado. Perceberam? Isso não é conceito de função injetora. Olha só, é o que eu estou demonstrando aqui. Ó. Eu tenho um domínio e tenho uma imagem. Por exemplo, o meu x valendo 2 e o meu x valendo menos 2. E o resultado da imagem deu o mesmo, deu 4. Isso não é conceito de função injetora. Perceberam? E se você olhar aqui no gráfico, ó, quando o x é menos 2, está aqui, ó, x menos 2, e o x é mais 2, se você traçar uma linha horizontal, ela toca 2 vezes a curva nesse ponto. Aqui vocês estão vendo que é uma parábola, porque é uma equação aqui, ó, de segundo grau. Equação de segundo grau a gente sabe que produz parábola, e aqui está gerando 2 imagens para um mesmo valor de contradomínio. Isso contraria o que é o conceito de função injetora. Entenderam? Então, é assim que a gente percebe que uma função é ou não injetora. Vamos lá. Como então que a gente verifica se uma função é injetora? Primeiro fazendo esse teste. Joga os valores de x1 e x2 lá dentro. O único jeito de dar as funções iguais é se o x1 e x2 forem iguais. Se forem diferentes, nada feito. Ok? E usar o gráfico, observando se a reta horizontal toca o gráfico ou não. Ou seja, isso aqui é um resumo do que eu acabei de resolver nos 2 primeiros exemplos que vocês viram. Tranquilo? Você tem dúvida? Retoma o vídeo, volta lá atrás, reveja os 2 exemplos que você vai ver que é exatamente esse conceito aqui que foi aplicado na solução daqueles 2 exemplos. Tanto de um exemplo de injetora, quanto do segundo exemplo que nós provamos que ela não era injetora. Maravilha? Para a gente esclarecer melhor ainda, que tal fazermos uns exercícios? Vamos lá? Acompanhe comigo. Primeiro exercício. Dada a função fx igual a 3x menos 1, verifique se ela é injetora. Muito bem. Como é que a gente vai fazer para verificar se ela é injetora, pessoal? Vamos atribuir valores de x e vamos testar para ver se ela vai dar igual para x valores diferentes ou não. Ok? Nós já vimos que para ser injetora, só se os x tiverem o mesmo valor para dar o mesmo resultado de função. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos usar 2 valores para x. Vamos usar, isso é aleatório, tá? Eu vou usar o x igual a menos 1 e eu vou usar o x igual a mais 1. Vamos testar e vamos ver o que acontece. Então acompanhe comigo. Olha só. Então o primeiro caso, f com o x valendo 1. Se eu substituir aqui em cima na equação o meu x, eu vou ter 3 vezes 1 menos 1, ok? Vocês sabem que eu preciso fazer o produto primeiro, então f1 vai ficar 3 vezes 1, que dá 3 menos 1, portanto, o meu f1 vai dar 2, ok? Então, meu f1 vai dar 2. Muito bem, vamos agora fazer para o f menos 1. Acompanhem comigo. Se eu substituir aqui em cima o x por menos 1, eu vou ter 3 vezes, cuidado, né? Menos 1, menos o 1 da equação aqui em cima. Então, o f de menos 1 vai ficar, primeiro produto, 3 vezes menos 1 dá menos 3, menos 1. Portanto, o f de menos 1, gente, menos 1 menos 3 dá quanto? Menos 4. Olha só, funções com valores diferentes de x, menos 1 e mais 1, deram resultados diferentes. Estão vendo? O f de menos 1 é diferente do f de
menos 4. Perdão, do f de mais 1. F de mais 1. Ok? Então, veja que nesse caso, eu tenho uma situação em que, quando os x foram diferentes, as funções também deram diferentes. Ou seja, isso comprova que só daria f1 igual a f de menos 1 se esse x, no caso, fx1 igual a f de x2, se o x fosse igual. Então, essa função é injetora. Ok? Então, gente, vamos provar através de gráfico. No gráfico, olha só, quando quando x é 1, está aqui, ó, o f de x deu 2. Então, quando x é 1, o f de x deu 2. Aproximadamente aqui o ponto. Aqui o ponto. E quando f é menos 1, perdão, quando x é menos 1, o f de x deu menos 4. Então, quando x é menos 1, está aqui, o f de x deu menos 4. Aqui a gente não consegue ter a precisão porque está sendo feito à mão, mas dá para vocês terem uma noção. Então, veja, se eu juntar esses pontos aqui, eu tenho que obter uma reta. Se você traça uma linha horizontal sobre essa figura no ponto 2, ela vai tocar um único ponto. No ponto menos 4, ela vai tocar um único ponto. Ou seja, comprovando que essa é uma função injetora. Perceberam? Aquele conceito daquele teste que a gente montou antes se comprova aqui. Vamos para mais um exemplo? Não esquece de curtir o canal, ok? Vamos lá. Dada a função fx igual a menos 2x², verifique se é injetora. Então vamos lá. Como é que a gente faz para verificar se ela é injetora? A gente vai lá e testa. Vamos de novo adotar dois valores para x. x1 igual a menos 1 e x2 igual a mais 1. E vamos substituir na função. Então, se eu substituir na função aqui em cima, para o x igual a menos 1, vamos fazer o menos 1 primeiro. Eu vou ter menos 2 vezes menos 1 ao quadrado, tá certo? Veja que é só o x que está ao quadrado. Então, vai ficar menos 1 ao quadrado. Então, o f de menos 1 vai ficar, faz o quadrado primeiro, né? Fica menos 2 vezes menos 1 ao quadrado dá mais 1, portanto, o f de menos 1 dá menos 2, ok? Vamos agora para o x igual a mais 1. Então, nós teríamos o f de 1 igual, pegando a função lá em cima e substituindo no lugar do x o valor mais 1, nós teríamos isso. Faço o quadrado primeiro, você vai ter 1 ao quadrado que dá 1, menos 2 vezes 1, menos 2. Então, gente, olha o que aconteceu. Valores diferentes para x, valores iguais para o resultado do fx. Isso não é função injetora. Isso aqui é você imaginar aquele exemplo que eu coloquei antes, que você tem o domínio menos 1 e mais 1, e esse domínio ele dá a mesma imagem que é menos 2. Isso não é conceito de função injetora. Vamos provar isso no gráfico? Vamos lá. Se a gente fosse pegar e analisar graficamente, fazer apenas um esboço do gráfico aqui, ó, sem nenhuma precisão em termos de linhas retas, né? Mas só para a gente ter uma noção. Olha só, eu tenho dois valores de x, menos 1 e mais 1. Lembra que no eixo horizontal é o x e no eixo vertical é o y, que a gente também chama de fx. Então, eu tenho x menos 1, mais ou menos aqui, e eu tenho x mais 1, mais ou menos aqui. E veja que para os dois casos, o meu f deu menos 2, o meu y deu menos 2, mais ou menos aqui, menos 2. Então, tanto neste ponto quanto neste ponto, eu tenho o mesmo resultado para a minha função, perceberam? Se eu fosse traçar aqui, jogar mais pontos, fatalmente ia dar uma parábola, porque olha aqui, ó, uma equação de segundo grau. Sendo uma equação de segundo grau, vai acontecer a situação de uma parábola. E aí, dentro daquela nossa regrinha de traçar uma reta, olha o que ia acontecer. Essa reta ia tocar em dois pontos. Tocando em dois pontos, não há como. Isso não é função injetora. Beleza, gente? Tranquilo? Bom, tá aí. A gente resolveu dois exemplos, a gente trouxe toda a estrutura
do conceito de função injetora e espero que tenha te ajudado realmente a ter o entendimento. Eu vou deixar aqui no final um card com aulas anteriores sobre funções que a gente teve, se você quiser revisar a parte de função, e o nosso próximo vídeo vai tratar da função bijetora. Um grande abraço e fique bem.